Bem, Renato, acho que a gente vai iniciando, já Já deu cinco, pode começar. já demos 5 minutos. Então, eu só queria fazer uma fala bem inicial, tá? Eu sou a professora Silvana Mesquita, sou coordenadora do curso de Pedagogia aqui da PUC-Rio, e é um prazer, então, a gente estar recebendo o Café Paulo Freire aqui na nossa casa, esse evento aí, aqui na nossa instituição, organizado pelo Renato, Carlos e Maria Inês. Então, muito prazer estar aqui com todos vocês. Vou passar a palavra para a nossa diretora do Departamento de Educação, a professora Cristina Carvalho. Obrigada, Silvana. Boa tarde a todos e todas aí. Eu também só passei aqui para dar mesmo, né, boas-vindas e fazer um agradecimento especial, né, aos professores do departamento que se dedicaram não só para a realização desse evento, mas ao longo deste ano do centenário do Paulo Freire, né, a organização de vários outros eventos que tivemos ao longo desses anos. Então, um agradecimento especial, professora Silvana, professora Maria Inês Marcondes, professor Renato Pontes, vocês trabalharam muito, né, e muito bem, e também queria agradecer, e novamente esse agradecimento à professora Maria Inês e o professor Renato Pontes e o professor Carlos César de Oliveira, que eles vão conduzir, né, esse evento aí. Café com Paulo Freire na PUC. Eu busquei hoje novamente o flyer. Como é bonita a chamada, né? Que equipe que conseguiu fazer uma chamada no flyer tão lindo, tão linda, né? Eu retomei e eu vou ler aqui, né, o que está escrito. Leia a obra, anote as suas indagações e venha partilhar conosco, trazendo a boniteza da sua leitura para a nossa conversa. Né? Que é a coisa mais linda, mais bonita, né? De tanta boniteza do que começar um encontro a partir dessa chamada do evento. Então, né, de verdade, parabéns aí para a equipe. Claro que eu não vou falar, infelizmente eu não vou falar, que se eu começar a falar sobre a importância do ato de ler, né, do livro aí do Paulo Freire, eu não paro, porque eu uso muito esse livro no primeiro período, como uma leitura que eu considero que é a leitura zero. Né? Assim, eu chamo que é o texto zero, porque eu acho que todos os alunos do primeiro período, de qualquer curso, deveriam ler, principalmente a introdução. Eu trabalho com a introdução, aquela fala do Paulo Freire, né, no livro. Meu livro não está aqui comigo, eu tenho 2, né, mas eles estão na PUC e eu estou em casa. Porque eu acho que é uma leitura inicial para uma vida acadêmica, para a vida de um modo geral. Pensar na leitura mais crítica da leitura, né? Está na fala do Paulo Freire ali, logo no início, né? E menos crítica do mundo, eu acho que é fundamental, né? Principalmente aí nesse contexto. Tá? Então, uma boa tarde a todos, uma conversa muito gostosa, né? Um café muito bom, né? Várias pessoas aí já apresentaram as suas xícaras de café aí, tá? Então, que seja um encontro maravilhoso e o agradecimento a todos aí pela participação. Obrigada. Obrigada, Cristina. Estou passando, então, para o Renato, que o Renato, então, vai conduzir junto com a Maria Inês e Carlos, e aí a apresentação e como que o esquema do encontro de hoje. Um abraço aí. Muito bem. Obrigado, Silvana. Silvana é nossa coordenadora de graduação, a Cristina, nossa diretora do departamento. Então, essa fala, essa saudação inicial. E a gente vai começar, né? A gente tem aqui, eu queria registrar, né, a professora Liana Borges, lá do Rio Grande do Sul, que é assim, a precursora de todo esse movimento. Ela vai falar daqui a pouco com a gente, né, contar um pouco essa história do café com Paulo Freire. Mas eu queria iniciar assim, esse nosso encontro chamando o Carlos, né, para fazer uma abertura um pouco mais artística, um pouco mais plástica, para a gente dar início às nossas conversas. Carlos. Olá, pessoal. Boa tarde. Renato, eu quero registrar também a presença do Lucas Avelar, que é do Café Paulo Freire de Goiás, que está aqui na sala também. Né? Olá, Lucas. Bem-vindo. Companheiro lá do Café Paulo Freire de Goiás. Uma saudação aí a vocês, tá, gente? Um abraço. Como a gente sabe, no pensamento Paulo Freire é marcado, entrelaçado pela questão da cultura, né?
E na preparação para esse nosso café, estava pensando o que a gente poderia trazer de apresentação cultural dessa abertura, considerando Paulo Freire, nordestino, e aí um cordel para Paulo Freire soou como a apresentação ideal. E aí eu fiquei pensando nisso, nas histórias que eu ouvia da minha avó, contando a respeito da importância da literatura de cordel em meados do século XX, nos processos de leitura, de alfabetização de adultos no Nordeste. A minha avó sempre contava que a expectativa que se criava em torno dos cordéis e como esses cordéis eles contribuíam para aguçar no estímulo à leitura, à escrita, e era assim que muitos deles e muitas delas, sobretudo as mulheres, acabavam aprendendo, influenciadas pelos cordéis. Então, a apresentação que a gente vai trazer aqui agora é um cordel a Paulo Freire, um pequeno vídeo de 1,50, 1 minuto e meio aproximadamente, que eu vou dividir com vocês agora. Você está visualizando? Vocês conseguem visualizar? Sim. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Muito bem, obrigado, Carlos. Então, Carlos, né, doutorando aqui do programa, né, integrante lá do Café de Goiás, por enquanto, que a gente vai trazer ele para cá, né? Olha a briga aí. E, juntamente com a professora Maria Inês, a gente está dando início a esse nosso encontro. Queria dar um abraço, mas não posso, então dou um cheiro à distância para todo mundo. Todo mundo se sinta acolhido nesse encontro, que esteja aqui com a gente. Bom, gente, eu queria, antes da gente começar, né, propriamente dito, eu queria lembrar assim, né, que esse evento, né, esse encontro nosso de hoje, esse café com Paulo Freire, ele é um momento de, vamos dizer assim, de encerramento de algumas atividades que a gente promoveu ao longo do ano, que o departamento promoveu ao longo do ano para celebrar o centenário do Paulo Freire. A gente fez algumas... Estão me ouvindo? Ah, tá. Algumas ações que foram feitas e a gente
está fazendo esse café como uma espécie de encerramento de todas essas atividades. Eu digo encerramento porque é a última, né? É a última atividade do ano, mas isso não significa encerrar o nosso diálogo com a figura e com a obra do Paulo Freire, né? Daqui a pouco a gente vai ter outras ações aí. E eu queria muito brevemente, antes da gente começar, né, só lembrar duas coisas importantes, né? Primeiro, que a atividade de hoje se junta a um movimento que é maior do que esse nosso encontro hoje, que é o movimento dos cafés com Paulo Freire. Um movimento que começou há 3 anos atrás, né? Lá no Rio Grande do Sul, de maneira tímida, e que hoje tem uma presença, né, no Brasil, em diversos espaços. E aí a gente tem aqui Liana, que está com a gente, que é a precursora de todo esse trabalho. Ela vai se apresentar e falar daqui a pouco, né? Então, assim, para dizer que a gente hoje está colocando mais um tijolinho nessa trajetória e ajudando a fazer memória e manter viva a utopia que Paulo Freire nos convoca, né? A segunda coisa que eu queria falar antes de a gente começar propriamente a discussão do livro, né, é justamente falar da estrutura do encontro. Durante esse ano foram muitas lives, muitos simpósios, muitas palestras, né, e graças a Deus a gente não deixou, né, a gente deu uma resposta aos ataques à figura do Paulo Freire à altura, né, à altura do nome do Paulo Freire, fazendo ecoar, né, em todos os campos. Mas, assim, foram muitos simpósios, palestras, lives, e sempre com um especialista trazendo reflexões importantíssimas para a gente. Mas o formato desse encontro, a gente pensou em fazer uma coisa diferente de uma palestra, né, de um momento de estudo. A gente quer muito que esse encontro seja um círculo mesmo, uma conversa, né, entre nós. A gente quer que seja uma palavra partilhada, como o próprio livro nos convoca. Então, assim, a gente convidou todo mundo que está aqui a se reaproximar ou se aproximar de uma obra que é a importância do ato de ler. Cada um podia ler o que fosse possível. Está ali o livrinho, o meu está aqui, Liana. A mesma edição, por acaso, né? Que cada um pudesse ler o tanto que fosse possível na vida corrida que a gente tem e que pudesse trazer para esse encontro de hoje a sua palavra, a sua leitura, o que esse livro tocou, mexeu com você, para a gente poder conversar, né? Então, a estrutura do encontro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai fazer 3 rodadas de conversa em torno dos 3 capítulos. Então, Maria Inês vai fazer algumas provocações e a gente abre a palavra para falar do primeiro capítulo. Carlos vem, fala um pouco e provoca a gente para uma rodada do segundo capítulo e eu faço isso do terceiro. Mas, decididamente, a gente não tem um palestrante, a gente tem uma conversa e uma fala aberta para todos que estão aqui nessa sala. Tá bom? Então, antes de começar todo esse movimento, né, de conversa, eu queria passar, né, e acolher com muito entusiasmo Liana para fazer uma fala de boas-vindas e falar um pouco dos cafés com Paulo Freire. Liana. Também muito obrigada. Boa tarde, companheiros e companheiras, freirianas e freirianos. Através aí, Renato, de ti, eu cumprimento a todos, o Carlos, a Maria Inês, que são aí os responsáveis, né, pelo café na PUC do Rio de Janeiro. Essa acolhida para nós, ela é muito significativa, ela é muito importante. Estou vendo aqui que tem, além do Lucas, do Café de Goiânia, também tem o Luiz, do Café de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se tem mais algum café por aqui, mas, enfim, como o Renato disse, né, nós iniciamos não como um movimento, nem tampouco como uma rede, muito pelo contrário, né, nós abrimos o primeiro café aqui na minha casa, nessa sala que vocês estão vendo aqui atrás.
eu moro no Centro Histórico de Porto Alegre, então acabou que o nome ficou Café com Paulo Freire do Centro Histórico, e aqui nós juntamos 12 companheiras e companheiros de luta, educadores e educadoras populares, uma parte vinculado à educação de jovens e adultos, outra parte vinculado aos temas ambientais, outra parte à questão da luta feminista, enfim, mulheres muito potentes e com muita estrada, com muita trajetória, e a gente decidiu se encontrar nesse espaço ao redor e dialogando com Paulo Freire, porque vocês devem lembrar, lá em 2015, né, na marcha, naquelas caminhadas que depois culminou com o impedimento da presidenta Dilma, aquela faixa que dizia, né, menos Marques, menos Paulo Freire. E depois, em 2018, o candidato à presidência, Bolsonaro, que escondeu do povo brasileiro o seu programa de governo, ainda assim disse, em algum momento de julho de 2018, que uma das suas metas seria expurgar Paulo Freire da educação brasileira, porque ele considera Paulo Freire uma ameaça, né? Alguma pessoa não bem vista, não grata e responsável por aquilo que Bolsonaro chamava de fracasso da educação. Na verdade, palavras estas que foram atualizadas no discurso de Bolsonaro, mas que, para nós, que somos estudiosos da história de Paulo Freire, nós sabemos que identificar Paulo Freire como alguém que faz mal para o Brasil não é uma novidade, né? Por essa razão, Paulo Freire precisou se exilar do Brasil, ficou quase 20 anos fora do país, e mesmo quando voltou para assumir as suas tarefas e mais adiante como gestor, né, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que eu tive a possibilidade de acompanhar de perto, porque no mesmo período que Paulo Freire foi secretário em São Paulo, eu coordenei a EJA aqui no município de Porto Alegre. Então, nós tínhamos uma proximidade com a equipe de Paulo Freire, através da ação educativa, enfim, não vou entrar nesse, entre aspas, nesse detalhe. Então, nós nos reunimos em 2018, muito indignadas, e pensando, bom, nós precisamos agora, mais uma vez, fazer a defesa do legado de Paulo Freire. E aí, criamos esse espaço que a gente chamou de Café do Centro Histórico, que logo em seguida convidamos uma artista plástica, que é gaúcha, Aline Daca, para construir, né, essa nossa logomarca, que é muito queridinha, né, o Paulo Freire segurando a sua xícara. A gente, inclusive, sabe que Paulo Freire não era muito fã de café, né? Mas, enfim, seja lá o que tiver dentro dessa xícara, e aí começamos a comentar com as pessoas, esses comentários foram surgindo efeito, e com o passar desses 3 anos, de 2018 para cá, então, hoje são 32 cafés com Paulo Freire, em 11 estados e no Distrito Federal, e a partir de muito recente, né, a partir de fevereiro desse ano de 2021, nas reuniões que nós fazemos com a curadoria, com as curadorias locais, que são as pessoas, os companheiros e companheiras responsáveis pela organização de um café, que a gente chama de café local, nós decidimos, então, construir uma rede nacional. E como rede, então, nós temos alguns movimentos que, digamos assim, agregam os cafés em torno de uma construção de uma rede solidária, né? E aí nós temos algumas ações educativas que sustentam essa rede. Só para citar 2 exemplos, nós temos os Encontros Nacionais dos Cafés. Agora, dia 13 de dezembro, a gente tem o nosso último encontro nacional desse ano, que vai tratar exatamente da EJA como política pública de educação popular.
e nós temos, desde o mês passado, uma revista eletrônica, estamos aí organizando o segundo número. O Carlos, com a maior alegria, é o nosso revisor freiriano, mais do que técnico, é o nosso revisor freiriano que enxerga aquilo que a gente não consegue enxergar quando a gente está muito envolvido com o texto. E nós temos outras tantas ações, o processo, por exemplo, de sistematização de experiências, atravessado pela coordenação do CEAL, do Conselho de Educação Popular da América Latina, porque nós, enquanto cafés, somos filiadas e filiados ao CEAL, né, e, portanto, fizemos parte de uma rede, além do Brasil, de outros 20 países que pensam, que formulam, que revisitam e que recriam o legado de Paulo Freire. E o café, cada café local, cada um desses 32 cafés locais, tem o seu jeito, tem o seu formato, tem a sua estratégia de funcionamento, porque essa rede, ela mais do que acolhe, ela respeita a organicidade, as possibilidades de cada café. Então, por exemplo, dos 32 cafés, nós temos destes 11 cafés que são organizados por universidades. A PUC do Rio de Janeiro, começando agora, a PUC de Campinas, o Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual da Bahia, duas universidades privadas, uma delas, inclusive, é quem faz a nossa revista eletrônica, e cada universidade tem o seu jeito. Algumas universidades têm, por exemplo, o Cafés como um curso de extensão, outras têm como uma disciplina, outras têm presentes num núcleo, que quase sempre é num núcleo de EJA. Alguns cafés funcionam nas casas, como funciona aqui o do Centro Histórico, né? O Café de Cachoeira do Sul, tem um café, estou vendo aqui o Luiz, o Café de Gramado, que começou na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Gramado, que foi um ato de ousadia e de coragem muito grande, porque Gramado votou quase 100% no Bolsonaro, e lá os nossos companheiros do café, inclusive, ainda hoje sofrem uma certa perseguição, né, pela identificação com as ideias de Paulo Freire. Hoje o café não está mais na secretaria, mas está junto com o Luiz, com a Hilda e com a Gorete, mas se relaciona com a rede municipal. Estou lembrando aqui, Renato, do Café de Manaus, com o Newton, que é nosso companheiro dos fóruns de EJA. Lá o Café de Manaus se desenvolve muito na direção da formação dos professores e professoras da EJA, das redes públicas do estado do Amazonas e da cidade de Manaus, e também de outras cidades. Inclusive, agora, o próximo café de Manaus vai ser feito junto com a federal e junto com a estadual, né? Vai ser um café específico sobre EJA. Café de Goiás, né, Lucas? É ligado exatamente ao Fórum Estadual de EJA, o Café de Goiânia é ligado ao Fórum Estadual de EJA de Goiás. A gente tem cafés junto ao também Movimento de Alagoas, Sem Terra, né, com Marinaide. Também isso, o de Alagoas, é ligado de ao Alagoas, Fórum. Tanto da Federal de Alagoas com Marinaide, quanto da Federal do Rio Grande do Norte com a Deise, são cafés muito vinculados à pauta da EJA, mas que extrapolam a pauta da EJA. Então, assim, essa possibilidade de garantir a existência diversa e plural de cada café é uma característica que, para nós, enquanto rede, é muito importante e é central. E, então, assim, estar aqui com vocês, né, abrindo esse café na PUC do Rio de Janeiro, para nós é muito significativo, é muito bonito, nos traz uma alegria imensa, né? A gente fica cheio de emoção. Eu e o Renato, acho que nos conhecemos há quase 30 anos, eu tenho muitos vínculos com vocês aí, com a minha companheira, para citar alguns nomes, Renato, a Lili Ribeiro, né, Gaudêncio Frigoto, lá da Federal Fluminense, Jane Paiva, enfim, tanta gente. Estou lembrando aqui do pessoal de Angra, né, a Sandra Salles. A Sandra Salles, estou lembrando do companheiro
Ai, agora apaguei o nome, começa com E. Domingos Nobre. Não, Domingos Nobre, mas também de Angra. Gente, começa com E o nome dele. Leonardo. Isso. O Leonardo Julião. Então, assim, tem tanta gente com poder de construir, de reconstruir esse país nesse tempo. Eu tenho dito sobre isso, né? A gente está vivendo um tempo inacreditável, que é um tempo de políticas públicas necrófilas, né? Quer dizer, um conjunto de políticas públicas que estão em curso e que estão em curso para matar, né? Para matar as subjetividades, matando a cultura, matando a educação, e para matar objetivamente, né? Matando a floresta, matando os povos originários. Assisti agora, no domingo, aquela matéria sobre as crianças indígenas, né, e o povo indígena que não recebe os medicamentos para dar conta da malária, né, e aí isso a gente não chama de genocida, e eu fico impressionada, porque isso é proposital, né, uma política pública para matar mesmo os povos indígenas. Então, trazer Paulo Freire para esse cenário, para esse contexto de necrofilia, é muito importante. Está em nós, né, freiranos e freiranas, talvez a maior responsabilidade para a gente recuperar, mas não só recuperar, reconstruir um outro modelo de democracia no nosso país, né? Aquela democracia que a gente conhece, mas uma democracia que possa garantir o direito de dizer a palavra e de se expressar de todos e de todos, brasileiros e brasileiras, né? Esses dias vai sair na revista, né, Carlos? Não sei se o Carlos já leu a entrevista que nós fizemos com o Osmar Fávero, que é meu amigo também, aí é paulista, mas está aí no Rio há muitos anos, né? O Osmar tem 89 anos, e nós fizemos um bate-papo com o Osmar Fávero e com o Balduino. Foi teu orientador? Meu co-orientador. Fizemos uma professora aqui da PUC. Foi professor aqui da PUC também. É um cara que quem não ama, né, Osmar? E fizemos uma conversa entre ele e o Balduino Andreola, que é outra figuraça aqui da Universidade Federal, de 88 anos. O Osmar também tem 88. O Osmar tem 89. Isso. 88 e 89. Imagina entrevistar dois caras com tanta sabedoria e com tanta experiência. A gente não acabava nunca aquela conversa, que nem foi uma entrevista. E numa certa altura, né, Carlos, a gente perguntou para eles que tempo é o tempo mais difícil? O tempo que vocês viveram do golpe de 64 e todas as consequências que o golpe nos trouxe, especialmente para aquela geração que iniciava, né, os processos de educação popular, não só no Brasil, na América Latina, ou o tempo presente. E os dois nos disseram mais ou menos assim: é o tempo presente. O nosso tempo presente, ele é mais difícil, ele é mais desafiador, porque ele é muito mais complexo do que os tempos do golpe de 64. E a gente perguntou por quê. E eles nos disseram muitas coisas, mas eu lembro agora de duas. Uma delas naquela época, nós sabíamos quem eram os nossos antagônicos, quem eram os nossos inimigos. Hoje, a gente precisa aprender a conhecer e a reconhecer quem são os nossos antagônicos, né? E outro elemento que eles trouxeram, além de outros, que agora eu não vou lembrar e não é o caso, eles nos disseram essa velocidade, né, que a internet hoje atravessa as nossas vidas e, portanto, o quanto é difícil estabelecer um diálogo freiriano, que seja um diálogo que passa pela leitura de mundo, né, que é o tema que nos une aqui, diante da imensidão que as notícias falsas, né, tomam conta do cotidiano, da vida do brasileiro e da brasileira mais comum, né? E aí a gente conversando sobre isso, e Paulo Freire não está aqui para nos dizer, mas provavelmente
a partir de Pedagogia do Oprimido, né, onde ele trata muito sobre a questão do diálogo e do antidiálogo, provavelmente Paulo Freire nos diria que o que a gente chama hoje de notícias falsas ou de fake news poderia ser chamada de antidiálogo, né? Então, o tamanho do nosso desafio, o que se impõe aos cafés com Paulo Freire, é algo nunca vivido por nós, né? E nós estamos aqui, então a gente tem essa grande tarefa. Eu estudei muito esse livro, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, Renato e Carlos, porque além de tudo sou alfabetizadora, e tem uma passagem nesse livro, tem muitas muito importantes, mas tem uma passagem nesse livro que eu acho que nos ajuda a repensar a obra, esta obra e o conjunto das obras de Paulo Freire no tempo da pandemia e no tempo do pandemônio. É uma frase curta, eu até fiz um print aqui para ler para vocês, é uma frase bem curtinha, que diz o seguinte: estando num lado da rua, ninguém estará em seguida do outro, a não ser atravessando a rua. Se estou no lado de cá, não posso chegar ao lado de lá, a não ser partindo do lado de cá. Assim também ocorre com a compreensão menos rigorosa, menos exata da realidade. Temos de respeitar os níveis de compreensão dos educandos e também os nossos níveis de compreensão, né? Porque a questão da consciência ingênua e da leitura de mundo que parte, né? E tem que partir sempre daquilo que Paulo Freire chama de saber de experiência feito, que pode estar muito recheado, né, de consciência ingênua, de explicações mágicas sobre a realidade, também faz parte do nosso cotidiano, ainda mais quando a gente vive essas primeiras experiências, tanto que decorrem da pandemia, quanto essas primeiras experiências, né, de um novo fascismo, de uma política pública necrófila. Aí eu queria ouvir vocês, depois, se eu tiver tempo, eu também trago mais aí uns pitacos, umas metidas em relação à leitura do mundo, a leitura da palavra. Obrigadão, Renato. Legal, Liana. Obrigado por esse histórico, para situar a gente dentro da grandiosidade que se tornou esse movimento dos cafés, né? Bom, gente, então agora a gente vai, de fato, dar início à conversa sobre o livro, né? Sobre a obra que a gente se propôs a discutir aqui, né? E, como eu disse anteriormente, nós vamos fazer em 3 movimentos, 3 rodadas, né? A Marinês vai falar um pouquinho, né, brevemente, e depois a gente abre, e aí são agora 3h40, a gente pode pensar em torno de 20 minutos cada rodada, né? Porque aí assim a gente também precisa controlar um pouco essa questão do tempo para poder passar pelo livro inteiro, né? E aí assim, a Marinês vai falar um pouco, trazer algumas ideias rápidas, e a gente abre depois para ouvir as pessoas que estão aqui presentes. Tá bom, Marinês? Enquanto a Marinês vai fazendo essa fala, as pessoas já podem ir se inscrevendo. Levanta a mãozinha aí. Isso. Tá bom. A minha café. fala é Para muito te ouvir, breve. Marinês, chegou o café. Tá ótimo. A minha fala é muito breve, como o Renato disse aí, apenas para estimular um pouco essa conversa, né? Então, eu queria situar um pouquinho o livro, né? O livro é esse daqui, Importância do Ato de Ler. Ele se compõe de 3 artigos, né? Como a capa diz, 3 artigos que se complementam. E o primeiro dele é dedicado a essa parte da leitura, né? Exatamente do título da obra, a importância do ato de ler, que é resultado de uma palestra. O segundo fala da alfabetização de adultos em bibliotecas populares, que foi uma comunicação que o Paulo Freire fez no evento.
E o terceiro, O Povo Diz a Sua Palavra, uma alfabetização em São Tomé e Príncipe, um artigo em que apresenta os materiais usados em São Tomé e Príncipe, os cadernos da cultura popular. O Paulo Freire até diz na apresentação que parte desse artigo ele publicou na Harvard Educational Review, né, que é uma revista da Universidade de Harvard, quando ele esteve lá, né, durante aproximadamente um pouco menos que um ano. Ele publicou 2 artigos e mais esse. Então, ele diz que complementou esse artigo e colocou depois neste livro aqui, fazendo esse trio. O livro tem uma introdução, uma apresentação feita por Antônio Joaquim Severino, que ressalta a importância do trabalho de Freire, sua linguagem, né, o modo dele escrever, as suas ideias principais. O livro é dedicado a Álvaro de Faria, Álvaro Vieira Pinto, intelectual do ISEB, né, que Paulo Freire apreciava muito, que também foi exilado, e o Hernani Fiore, amigos do tempo do exílio no Chile. O Hernani Fiore é um professor de filosofia gaúcho que fez a introdução da pedagogia do oprimido, que ficou muito famosa, e que o Paulo Freire costumava dizer que essa introdução que o Fiore fez ficou melhor do que o livro Pedagogia do Oprimido, de tão interessante a escrita, a síntese que o Fiore faz do livro. A edição é de 1981, então isso significa que o Paulo Freire já estava de volta para o Brasil, depois do exílio, que ele passou no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça, né, em Genebra. Durante toda a sua obra, o Freire sempre ressaltou a importância do ato de ler. E eu acrescentaria, né, que ele sempre falou do ato de ler, do ato de escrever, e ele dava muita importância aos livros, né? E ele, particularmente, tinha uma biblioteca em sua casa, que hoje parte dela está no Instituto Paulo Freire, em São Paulo, sob a responsabilidade de seu filho mais moço, Lutgardes Freire, e que eu vou mostrar 2 slides pequenos sobre essa biblioteca. Eu tive a oportunidade de visitar essa biblioteca, fotografei alguns livros, e o Freire fazia anotações sobre suas leituras nas páginas finais dos livros, além de que ele registrava muitas ideias em fichas, que ele depois reunia, que era a base dos seus escritos. Ele lia, fazia anotações em fichas, ele conversava com pessoas, fazia anotações, e depois aquelas fichas ele reunia e ia escrevendo. Então, isso é bastante interessante, esse aspecto da escrita do Freire. Recentemente, eu vi uma palestra da Ana Maria Saul, né, num grupo, né, de estudiosos de Freire, brasileiros, né, ingleses, na Universidade de Cambridge, né, por online, né? E a Ana Maria Saul contou uma coisa interessante, que ela deu muitas aulas junto com Freire, né? Ela acompanhou nas aulas no programa de pós-graduação de lá. Ela até começa dizendo que ela conheceu o Paulo Freire assim. Paulo Freire um dia entrou na sala dos professores e falou com ela: escuta, você sabe preencher esse tal de plano de curso? Você podia me ajudar? Porque eu não estou sabendo. E aí ela começou, né, a conversar com Paulo Freire, ele pediu a ela que acompanhasse ele nas aulas, e ela foi várias vezes na casa do Freire e viu essa biblioteca, que eu vou mostrar uma foto para vocês. E aí ela disse que perto da mesa dele haviam muitos dicionários, que o Paulo Freire não deixava de escrever consultando os dicionários. Ele tinha vários dicionários diferentes, em que ele fazia uma consulta sempre muito frequente para escrever. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vou compartilhar a tela, né? Sim, para mostrar para vocês apenas 3 slides aqui do que eu acabei de dizer dos livros. Então, essas fotos foram tiradas por mim
dessa parte da Biblioteca Paulo Freire, e são parte, os livros estão no Instituto Paulo Freire, em São Paulo. Então, ó, essa aqui é a parte dos livros mais antigos, aqueles livros encadernados, né? Livros de filosofia, livros de sociologia, né? Livros de literatura, né? Todos muito bem encadernados, né? Que fazem parte, constituem os livros mais antigos do Paulo Freire. E o filho dele, como eu disse, fica encarregado de orientar as pessoas nessa consulta, né, dos livros. E tem uma parte mais nova também, com vários livros de autores americanos, né, que se inspiraram no Paulo Freire, né, especialmente os livros de autores de pedagogia crítica, porque Paulo Freire é considerado um dos pilares da pedagogia crítica nos Estados Unidos. Então, tem livro do Giroux, do McLaren, tem várias edições da Pedagogia do Oprimido em diversas línguas. E o que eu falei do livro anotado é isso aqui. O próprio Lutgard mostra esse livro, né, em que o Paulo Freire fazia várias anotações, uma espécie assim de fichamento ou de ideias que ele tinha enquanto ele estava lendo o livro, né? Eu acho aqui com caneta tinteiro, né, que se usava na época, e essa é a letra do Paulo Freire, né? E ele mostra esse livro, né? Então, eu acho bastante interessante isso, né? Esse aspecto do estudo do Paulo Freire. Paulo Freire era um estudioso, um homem culto e bastante estudioso, né? Que ele ia fazendo anotações, revendo, pensando, né? Fazendo uma leitura reflexiva, né? Sobre o livro. Vou deixar de compartilhar e voltar. Bem, então, Ok. gente, eu diria apenas que essa parte, a primeira parte, o primeiro artigo, a importância do ato de ler, a gente gostaria de ouvir um pouco vocês, né, as ideias que vocês têm sobre essa primeira parte, para a gente ir fazendo a nossa conversa, né? Eu só destacaria aqui uma frase que eu acho linda, né, nesse artigo. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro, gravetos o meu giz. Então, eu acho essa frase bastante interessante, destaco essa frase, e nós gostaríamos agora de ouvir vocês sobre esse primeiro artigo, né, que compõe esse livro. Obrigado, Marinês. Algumas provocações aí do nosso encontro com esse Paulo Freire leitor, Paulo Freire escritor, Paulo Freire e sua biblioteca, né? Como ressaltava a importância da leitura e da escrita no seu processo. E aí a gente agora quer ouvir vocês sobre essa primeira provocação, né? A leitura em Paulo Freire, a partir desse primeiro capítulo. Quem gostaria de partilhar aí sua palavra? Posso falar? Pode? Então, o Paulo Freire fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? E aí eu separei uma frase, né, que eu achei interessante dessa primeira parte, que ele fala assim: como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a caneta, de perceber a caneta, de dizer caneta, mas também de escrever caneta e, consequentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. E aí dá para fazer uma relação quando ele fala que ele foi alfabetizado no quintal dele, né? Porque ele aprendeu a ler o mundo no quintal dele, com as plantas que tinham lá, enfim. E aí eu achei interessante quando ele fala isso, que a única diferença entre eu e o analfabeto é só porque eu sei escrever a expressão oral que eu estou falando, né? Eu coloco isso na escrita, aquilo que eu já estou dizendo. Então, é dessa forma que ele quer dizer que a leitura do mundo precede a leitura da escrita. Eu achei isso incrível. Bacana. Bacana. Quem mais?
A gente pode ir levantando a mão ou pode já só abrir o microfone e se colocar, para a gente também humanizar esse espaço, né? Como se a gente estivesse na sala, a gente simplesmente falar. Ana Ribeiro, quer falar? Estava com o microfone aberto? Não. Então, vamos falar rápido. Sim. Alberto. Isso. Só para provocar, acho que tem muitas coisas dele, desse texto, mas acho que uma coisa importante que salta muito e está em muitos textos é que o ato de conhecimento, né, que esse processo de aprendizado é um ato criador e que o criador é o aprendiz. Isso briga de maneira muito importante com a ideia da educação bancária, né, que eu estou recebendo. Então, queria ressaltar essa coisa do entender a educação como um ato político e como um ato criador, e a política como um ato educativo. Obrigado, Bebeto. Nada. Gente, a gente não vai comentar as passagens, né? A gente quer ouvir o maior número possível de pessoas e, quem sabe, no final a gente junta essas falas. Eu gostaria de ler um trechinho, porque eu tenho oficina para fazer daqui um pouquinho e queria deixar minha marquinha. Posso? Claro, por favor. Então, ao ir escrevendo este texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo. Terminado. Obrigada. Uau, obrigado, Consolação. Ainda aberto. Fazer um comentário? Pode. Lá nessa primeira parte tem um trechinho que eu gosto muito, que me lembra um outro livro, como um romance do Daniel Pennac, que também fala bastante sobre leitura, né? E essas práticas de leitura que aqui também dizem que são contra-hegemônicas, né? Aí ele fala creio que muito de nossa insistência enquanto professoras e professores em que os estudantes leiam, aí bota leiam assim entre aspas, que é aquele verbo no imperativo de que fala o Daniel Pennac, né? Que vem se mostrando cada vez mais infrutífera como coisa que faça mesmo a formação de leitores e leitoras nas práticas escolares. E aí, não sei se o pessoal conhece, Maria Inês está balançando ali, né? Deve conhecer. É uma delícia o livro do Daniel Pennac também, porque é aquele famoso livro que traz os 10 direitos imprescritíveis dos leitores, né? Que inclusive tem o direito de não ler ali incluído. São práticas de leitura muito diferentes da prática hegemônica na escola, e que acaba que eu sou mediadora de leitura em contexto periférico, né? E nas prisões. Faço mediação de leitura literária nas prisões do Rio de Janeiro. E é possível, né, fazer bastante coisa sem esse ímpeto do verbo no imperativo, sem leia porque você vai ficar rico, leia porque você vai ficar mais inteligente que todo mundo, sem essa barganha. Vai ser melhor, vai escrever melhor, vai falar melhor. Você vai ter poder. Não é para isso, pois é, tem um poder aí, né? Isso já pensando na leitura literária um pouco mais, né? Que já entrando nesse outro aspecto. Isso. Obrigado, Vanusa. Grande provocação. A gente pode também comentar a fala do outro, né? Trazer um aspecto do livro, comentar o que já foi falado, conversar com quem já falou, trazer aí algumas outras coisas. Beth? Eu estava escutando aqui a apresentação, né? O povo diz a sua palavra.
toda a leitura do mundo, não é, que manda nessa leitura de palavras. O povo diz a sua palavra, e eu penso que há culturas diversas, povos diversos. Então, eu imagino como cada povo diz a sua palavra, como cada povo lê a palavra que está escrita. E como eu vivo com o povo indígena, o povo Minkri, eu tenho vários exemplos disso agora no momento, são vários, mas eu me lembro, por exemplo, um instantinho aqui para eu ouvir. Enquanto ela lembra, gente, só para apresentar, a Beth mora, nesse momento não está, né, por conta da pandemia, mas mora uma vida inteira dentro da aldeia Miqui, no interior do Mato Grosso, lá dentro da aldeia indígena Miqui. Né? Ela é parte desse povo já pelo tanto tempo que está lá. Ela é do Rio de Janeiro, mas mora lá há muitos anos. Então, Beth, lembrou? Estou só te apresentando. Nós estamos agora vivendo tantos momentos de morte. Eles não dizem a pessoa morreu, eles dizem partiu de nós. Eles dizem, desculpa, não ouvi. Partiu de nós. Partiu de nós. Entendi. Partiu de nós. Quer dizer, essa afetividade própria de Paulo Freire. E outras muito interessantes, por exemplo, o espaço do riso é a palavra alegria. Alegria, na verdade, é uma palavra que diz espaço do riso. Então, eu imagino como cada cultura diz a sua palavra e lê a palavra. Né? Uma coisa é ele ler morreram, outra coisa é ele sentir o que significa a palavra morreram. Né? Fazer a tradução para a sua cultura. Eu acho isso muito interessante e muito significativo também. Nossa, obrigado, Beth. Uma grande contribuição aí para a gente poder pensar essa palavra de cada um. Mais alguém? Para a gente ir fechando essa primeira parte sobre a questão da leitura em si, né? A importância da leitura, a importância da palavra. Mais alguém? Oi, Eduardo, tudo bem? Eu sou a Lucilene. Oi, Lucilene. Oi? Acho que fechou seu microfone. Acho que ela estava falando com outra pessoa. Ah, tá. Pode falar com ele. Está falando com o Eduardo, talvez. Desculpa, a ligação eu desliguei. Tá bom. Eu li já um pouco esse livro com a professora Cristina, no primeiro período, né? E li agora. Eu gostei muito, meu marido é de Pernambuco, né? E a parte que ele fala da casa enorme, ele pequeno, ele falou em fantasmas, né? Aí lá em Pernambuco, né? Eles têm medo eu não sei se o Carlos conhece, eu ouvi falar, da comadre Flozinha. Sim. Eu lembrei desse detalhe, assim. E assim, nós pernambucanos, todos eles são medrosos, porque o meu marido é medroso demais, de assombração, essas coisas. Eu não, sou mais corajosa. Essa parte, assim, achei engraçado, eu lembrei. Vocês Legal. conhecem? Já ouviram falar a comadre Flozinha? Sim, né, Vanusa? Então tá, é isso. Obrigado, Sim, Lucilene. conheço, mas o pernambucano não é medroso, não. Pois é. Comadre Flozinha está na Paraíba também, né? Então, gente, não sei se Maria Inês depois quer dizer alguma coisa, mas apareceram... Eu só queria dizer o seguinte, olha só, o principal, né, ele vai fazendo toda uma apresentação ligando com a sua vida, né? Com a infância, com a mocidade, com a sua experiência no colégio, como professor do ginasial, muito interessante. E para chegar, né, à questão da
da leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Por isso que ele vai falar muito do mundo dele, né? E as palavras têm que vir do universo vocabular do aluno, palavras que têm sentido, a leitura crítica da realidade. Essa ideia ele vai retomar, quer dizer, é interessante que agora a gente passa, né, para o segundo artigo, né, para o Carlos, ele vai retomar essa ideia de leitura crítica no segundo artigo, com as bibliotecas, e no terceiro artigo, com a experiência em São Tomé e Príncipe. Então, acho que aí a gente passa. Legal. Só alguns destaques das falas que a gente não pode... Eu queria... Né? Fala, Oi, Érica. eu queria fazer um comentário sobre essa primeira parte, continuando o que a professora Maria Inês falou, essa ida e vinda na história pessoal do Paulo Freire, como gradativamente essas experiências de vida vão sendo aprofundadas nessa experiência mais intelectual, né? Não que haja uma distinção entre uma coisa e outra, elas vão se retroalimentando. E aí, assim, primeiro que eu li esse livro numa disciplina com o professor Renato Pontes, na minha graduação, né? E aí ontem eu até... tempo isso, então. Pois é, ontem eu até mandei uma mensagem, professor, 8 anos depois estou aqui lendo esse livro de novo e me lembra das suas aulas. E aí eu queria destacar exatamente essa relação do professor mediador, né? Que a gente tem experiência com muitos professores na PUC, né? Sou filha da PUC, não posso deixar de mencionar isso. E aí tem um trecho da primeira parte que ele fala assim: Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo. E para mim, desde a primeira vez que vi, porque está marcado aqui, e ontem recuperei, né, essa preciosidade da figura do professor que vai fazer a mediação entre esses dois mundos, né? E pensar, enquanto isso se coloca no hoje da história, né, um livro que foi escrito há 20 anos atrás, 40 anos atrás, foi escrito em 1981, se eu não me engano, e pensar na aceitação dessa alfabetização familiar, né, de leitura do mundo, que já começa no seio familiar, e essa mediação possível de ser feita pelo professor. Então, isso me chamou muito, esses conhecimentos que são chamados populares, que são chamados tradicionais, né? Cada um vai dar aí esse nome, mas eu fiquei pensando nessa mediação e aceitação desse conhecimento, né, familiar, tradicional, e essa sensibilidade desse professor mediador. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa primeira parte do texto. Bacana, Érica, fechou em grande estilo. Inês Miller, quer falar? Queria ler um trechinho que me fez lembrar nossos comentários, às vezes, como professores, com relação à leitura dos alunos e tal. Quando ele diz, creio que muito de nossa insistência, enquanto professoras e professores, em que os estudantes leiam, entre aspas, num semestre, um sem número de capítulos de livros, reside na compreensão errônea que, às vezes, temos do ato de ler. Por aí vai, né? Em minha andarilhagem e tal, ele diz que teve contato com alunos, jovens estudantes, que me falaram de sua luta às voltas com extensas bibliografias a serem muito mais devoradas do que realmente lidas ou estudadas. Verdadeiras lições de leitura, no sentido mais tradicional dessa expressão, a que se achavam submetidos em nome de sua formação científica e de que deviam prestar contas através do famoso controle da leitura. Em algumas vezes cheguei mesmo a ler, em relações bibliográficas, indicações em torno de que páginas deste ou aquele capítulo de tal ou qual livro deveriam ser lidas, da página 15 a 37. Eu acho que ainda estamos sofrendo um pouco disso e poderia ser uma orientação para a gente repensar o ato de leitura na graduação, na pós-graduação, na escola, né? Tenho contado por aí que, depois de ler um texto, a primeira pergunta que um dos meus netos encontra é quantos parágrafos tem o texto.
Então, é assim, assustador que a gente não saia muito desse lugar. Obrigada. Isso se junta um pouco com o que Vanusa trouxe, né? Leia, né? Exatamente. Sair do imperativo, leia para virar outra pessoa, para isso, para aquilo. Então, gente, assim, a gente poderia falar muito, podia ficar só em torno do primeiro capítulo, porque tem muita coisa, claro, para a gente poder conversar, né? Surgiram provocações fantásticas, né? Pensar a leitura como ato criador, como ato de conhecimento, essa relação leitura do mundo, leitura da palavra, né? Que não pode ser mecânica, tem que ser leitura de refazimento, de produção. Surgiram falas em torno das múltiplas leituras, né? Das leituras contra-hegemônicas, das leituras, outras leituras possíveis, de outras vozes que a gente não ouve, né? A voz de quem está no sistema prisional, como falou Vanusa, a voz do povo indígena, a voz, né, da periferia, a voz de outros. Então, assim, como que a gente abre espaço de expressão para essas outras vozes, para essas outras palavras, para essas outras leituras que trazem? Paulo Freire, com certeza, está nos trazendo tudo isso. A leitura da cultura popular, né, como disse a Lucila, não sei se é Lucila, já perdi, mas lá trazendo a comadre Florzinha, a cultura popular, e acho que tudo isso nos provoca como professores, né? Como disse a Érica, né? A aprofundar o trabalho dos meus pais, trazendo a palavra do Paulo Freire. E a responsabilidade que temos enquanto educadores de ser escutantes, ouvintes dessas outras vozes, dessas outras palavras. Enfim, a gente podia, como eu disse, continuar falando do capítulo 1, mas a gente passa para a segunda parte do livro, e aí o Carlos vai trazer aí algumas provocações para a gente. Na realidade, a segunda parte já se entrelaça com a primeira, né? São 3 artigos que se entrelaçam, e a fala da Eduarda e do Alberto, especialmente, quando a Eduarda traz a respeito da questão do contexto e o Alberto do ato criador, são 2 conceitos, vamos dizer assim, que acabam atravessando o segundo capítulo, né? Que acaba atravessando o segundo capítulo, que é intitulado A Alfabetização de Adultos e Bibliotecas Populares, uma introdução, que foi um texto apresentado por Freire no 11º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, realizado em João Pessoa, Paraíba, em janeiro de 1992. Né? E é bem interessante, porque, à medida que vocês foram falando, eu fui recordando, e apesar do texto do Paulo Freire falar sobre a educação de adultos, eu queria só abrir um parênteses para destacar que também Paulo Freire trabalha com educação para crianças. Né? Prova disso é isso daqui. Esse daqui é uma cartilha que eu estudei na década de 80, intitulada A Cartilha da Ana e do Zé. Né? A Ana e o Zé tem aí um sentido de que a Ana, a letra A, o Zé, a letra Z, pensando nessa dimensão do alfabeto, mas também por ser Ana e Zé nomes muito populares para o Nordeste. Né? E isso eu fui educado, fui alfabetizado no interior do Ceará, com 6, 7 anos de idade, e a cartilha ela vem justamente, só mostrar um pouquinho a estrutura, porque ela é organizada justamente no que foi trago por último, essa questão da leitura da palavra, da frase e da sentença, porque ela começa justamente com uma imagem, após a imagem ela está um pouquinho frágil, né? Vem a questão da formação dos pedacinhos, né, dos pedaços, e depois a construção das frases. Né? E por que eu trouxe isso? É uma cartilha que foi estruturada em 18 palavras geradoras, né? Mas por que eu trouxe isso para esse início do segundo capítulo? Para a gente pensar nessa alfabetização mais ampla. Né? Ele trata a respeito da alfabetização de adulto, mas até para a gente pensar em contextualizar hoje, fazer uma ponte com o dia de hoje. Então, assim, nesse capítulo,
entre as várias questões que ele traz, que Paulo Freire traz, dois pontos eu gostaria de destacar. Primeiro, a questão da prática, né, do tipo de prática, onde ele vai fazer uma reflexão, né, um convite a refletir sobre a questão da prática, de uma prática crítica e de uma prática mecânica. E aí, quando ele vai falar a respeito dessa importância da leitura e da escrita, ele deixa isso muito demarcado de uma leitura e de uma escrita numa perspectiva crítica, né? Porque assim, não é somente ler o mundo, mas é ler o mundo e ser capaz de problematizar esse mundo, né? E aí ele vai fazer um paradoxo. Um outro ponto que eu destaquei, né, para abrir para a pergunta, para a gente conversar, é a respeito da questão do papel das bibliotecas populares, né? Do papel das bibliotecas populares no sentido de utilizar a biblioteca como um espaço de criação, né? Como um espaço de autoria desses sujeitos que vão criando à medida que interagem, e aí eles nos chamam a atenção para a questão da relação educador-educando, que ele tanto traz marcado nas suas obras. Então, eu acabei elaborando 3 perguntas para a gente conversar sobre elas a partir desse segundo capítulo. A primeira delas é o seguinte: que tipo de biblioteca ou de experiências com biblioteca nós já vivenciamos? Acho que essa é uma pergunta para a gente pensar, né? Como é que as bibliotecas têm contribuído para essa formação crítica ou estão apenas enquanto espaço como vai ser colocado, né, como espaço de depositar, de guardar livros? O segundo questão que eu trago é o seguinte: qual o papel das bibliotecas populares e como elas, né, já emendando a terceira pergunta, como elas podem contribuir para o exercício da leitura e da escrita numa perspectiva crítica? E aí eu pego um pouco o gancho da fala da Eliana a respeito de como é que a gente pode fazer uma leitura crítica no contexto atual, onde a gente tem uma pluralidade enorme de leituras ou a veiculação de mensagens inúmeras acabam nos tomando todos os dias e a cada momento. E aí a gente abre espaço para a conversa. Olá. Voltando um pouco ao que o Carlos estava dizendo, eu fiquei pensando muito que a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, exige eminentemente uma leitura crítica, né? E uma leitura que eu penso, então, desculpe que eu volto aos povos indígenas, mas pensando nos povos indígenas, eu penso quanto, nesse momento, a leitura deles, desse mundo, tem que ser eminentemente crítica e política. E aí eu volto ao Paulo Freire, a insistência do Paulo Freire, mostrando sempre que a educação é um ato político. E isso aparece em todos os sentidos, em todos os momentos, e até também nas leituras das bibliotecas, né? E na produção de material indígena, na língua, isso é muito importante. E a construção dessas frases levem a conhecimentos a partir do sentido político da vida deles. Acho isso muito importante, voltar sempre à existência daquela realidade, daquela palavra no mundo atual. Obrigado, Beth. Obrigado, Carlos. Palavra aberta, né, para outras contribuições. Quem mais quer falar um pouco sobre a biblioteca, sobre as questões que Carlos colocou para a gente? Eu lembro que eu trabalhava numa comunidade. Sou eu, Ana Maris, de Angra dos Reis. Eu lembro que eu fui com 19 anos trabalhar na comunidade, no bairro do Frade, um bairro popular com vários alunos
de comunidades, né, e bairros ribeirinhos, rurais. E aí me marcou profundamente os livros do Paulo Freire, né? Essa leitura, né, do mundo preceder, assim, a leitura da palavra. Então, eu tinha que ensinar um idioma, né, que era o inglês, e vinham os livros importados de escola militar, porque na rede municipal começou assim. E aí eu resolvi ouvir os alunos, todas as palavras significativas para eles. E nós fizemos um livro diferente, né? Ficamos sem livro, mas com o livro da vida, né? Com o livro da palavra, com o livro da esperança. E isso cresceu muito, assim, foi uma grande vitória na minha vida. Então, eu recolhia os livros que as pessoas não queriam, e às vezes estava em ótimo estado, e levava para a sala de aula livros diferentes, objetos diferentes, né? Não aquele compêndio. E eu escrevi um pequeno artigo pedindo para que pudesse usar assim aquilo que o aluno tinha. E eu escrevi o meu pequeno artigo baseado em toda a literatura do Paulo Freire, que eu, assim, consegui apreender, né, dentro da minha vida. Então, foi, assim, uma grande experiência que eu carrego comigo, né, de construir. Maravilha. Mais tarde, esses alunos que estudaram comigo me deram viva o nome de uma biblioteca que fica no Bracuí. Né? Olha, que lindo! É uma experiência, eu quis contar aqui, graças ao Paulo Freire, grande mestre, é a filosofia da esperança que a gente não pode perder nunca. Verdade. Lindo. Dentro do que o Carlos perguntou, né? Que experiências com biblioteca nós já vivenciamos. Essa é uma incrível aí. Bacana. Obrigado, Ana. Quem mais? Eu quero falar. A primeira biblioteca que eu entrei na minha vida, eu que montei lá no Parque Eliane, em São João de Meriti, criança, na escola, né? Não tínhamos biblioteca, não sabíamos o que era biblioteca, só da leitura mesmo, né? E aí eu sou muito apaixonada por esse tema, porque eu acho que as bibliotecas, no geral, são muito maltratadas, né? Talvez não as bibliotecas comunitárias e de movimentos de coletivos, assim, porque já nascem com a consciência do seu sentido político. Mas as bibliotecas mais institucionalizadas, né, da escola, por exemplo, muitas vezes são maltratadas. Os responsáveis pela biblioteca, muitas vezes, são pessoas que não têm relação com a leitura, professores, aqueles readaptados, né, e esse organismo vivo de que fala o Paulo Freire acaba não sendo vivo. E aí eu queria até lembrar a imagem que a Maria Inês colocou do livro dele lido, né? Que bonito, que tudo anotado, porque nessa concepção dessa biblioteca, que não é o organismo vivo de que ele fala, o livro também não é. Ele é um objeto inalcançável, sacralizado, fechado, que não pode ser danificado, e mexer muito nele vai danificar, e etc. e tal, né? E quanto mais íntima, mais próxima a relação, ele vai ficar com marcas de uso mesmo, né? O tempo vai fazendo o uso, o tempo vai mexendo nele. E aí eu acho que toda vez que a gente fala de projeto, para mim, projeto de leitura é sempre político também, como ele ensina para a gente. Sem incluir a biblioteca e sem que a biblioteca também necessariamente se envolva com a educação. Então, nesse sentido, o bibliotecário não podia trabalhar sozinho, assim como o professor não pode trabalhar sozinho com a leitura. Os dois precisam
ter um envolvimento. Bacana. Bacana. Mas temos tempo para mais algumas falas. Queria fazer uma observação que é mais geral, passa por muitos textos do Paulo Freire, e esses dois muito fortemente, especialmente o primeiro, em que ele fala que o ato de ler e de escrever deve começar da vida, né? E é um exemplo maravilhoso o primeiro texto, que ele começa da vida, e o segundo também, ele vai falar da vida dele em São Tomé, que, né? Acho que traz uma coisa forte para essa coisa, e aí faz o livro, faz o texto maravilhoso de ler, abandona um certo academicismo e traz uma vida real para dentro do texto. Acho isso uma delícia. Bacana. Obrigado, Bebeto. Carlos, quer retomar? Sim, eu só queria enfatizar aqui assim, os pontos desse capítulo, não só do capítulo, mas do livro inteiro, é a questão que o Freire vem colocar da questão da dialética, na relação dialética entre a leitura e a escrita. O que a gente vê, e aí eu como professor de língua portuguesa, o que a gente vê em geral é justamente uma dicotomização, né? A escola, ela muitas vezes ela acaba dicotomizando essa linguagem falada da linguagem escrita, né, em detrimento do ensino de gramática, e acho que talvez o ensino de gramática ainda precise passar por algumas mudanças, né, seja no ensino, sobretudo ali pelo ensino fundamental, o ensino médio, né? Eu acho que esse é um ponto. Ao invés de dicotomizar, mas de pensar nessa relação. O mesmo que vai acontecer também na relação conhecimento acadêmico, saber popular também, né, pensando nessa inter-relação que ele traz já no final do capítulo, né, quando ele fala a respeito do que se pode fazer nessa biblioteca popular, né, de ouvir as pessoas, de gravar, de transcrever, né, e que muitas vezes a gente faz, mas a gente faz, olhando para o ambiente acadêmico, não é mesmo? A gente faz no contexto, quando está fazendo uma pesquisa, mas aí terminou a pesquisa, essa atividade, essa ação acaba parando, né? Um outro ponto também muito interessante no capítulo é que Freire, primeiro, ele vai retomar suas bases, ele retoma a pedagogia do oprimido, né, para falar dessa relação aí do ato político, da educação, né? Ele traz com bastante ênfase, chamando a atenção para a questão do que ele vai chamar de uma leitura ingênua, né, contrapondo a uma leitura crítica, e aí a gente começa a pensar também qual o papel político da biblioteca, né? Eu pego um pouco na fala da Vanusa, dialogo com a fala da Vanusa, né? Qual o papel político da biblioteca? O que essa biblioteca está se dispondo a fazer? E aí tem uma outra parte, quando ele está discutindo a respeito da questão da ideologia, né? Que ele vai falar a serviço de quê e de quem. É para a gente estar sempre pensando nisso, a serviço de quê e de quem ela está e por que está. É isso bem interessante que a professora Vera Candor também ela está trazendo sempre essa questão, né? O que, como, por quê, para quem, que a gente enquanto educador precisa estar fazendo esse questionamento constantemente, né? E acho que, por fim, para finalizar, eu vou só ler um trechinho que ele fala a respeito de que as bibliotecas populares são tão mais eficientes quanto mais ajudarem a intensificar os processos educativos, as práticas educativas, né? Eu acho que é justamente, volto novamente a dialogar com a Vanusa, no sentido de fazer uma ação articulada, contextualizada, e ele vem tratar muito dessa questão do contexto. E aí, para a academia, eu acho que esse capítulo aí, no final do capítulo, ele traz literalmente uma baita lição de pesquisa, né? de como se você se lançar a campo, de você registrar, né? De você estar atento para tudo isso e discutir a partir desse trabalho produzido. Bom. E posso acrescentar uma coisinha? Claro. Dentro disso tem uma coisa sensacional da coisa da biblioteca, que é dele propor então que a biblioteca se faça com as histórias locais, né?
e aí você dá um As ou, histórias dos traz alunos. efetivamente para, né, para dentro da biblioteca, para dentro desse mundo sacralizado, né, a vida real daquela turma. Eu me lembrei, quando li isso, estava em Vanusa, me lembrei um pouco do trabalho da Socorro Calhau com os privados de liberdade. Como é que seria isso num espaço como esse, construir uma biblioteca num espaço como esse? Socorro, que é parceira de Vanusa nos trabalhos no sistema prisional, trabalham juntas, e que foi do NEAD durante muito tempo, né? Isso. Muito bem. Ok, finalizamos. Alguém quer falar mais alguma coisa dessa segunda parte? Podemos ir em frente. Estou gostando da nossa conversa, gente. Estou me sentindo fora do Zoom, estou me sentindo numa sala de encontro na PUC, com as cadeiras todas em círculo assim, e a gente ouvindo uns aos outros. Então, eu fiquei com esse terceiro momento, né? Com essa terceira parte. O livro, gente, de uma maneira geral, ele tá trazendo a questão da leitura, né? No sentido amplo da leitura. E a gente aqui está ampliando mais ainda. Que ótimo. Mas no terceiro capítulo, o Paulo Freire revisita um antigo tema do qual ele diz assim, que ele falou a vida inteira, que é o tema específico da alfabetização, que é uma leitura num momento muito focado da vida, né? Da alfabetização de jovens e adultos, né? E aqui ele está contando, nesse terceiro capítulo, a experiência que ele viveu lá em São Tomé e Príncipe, um país africano. E, num primeiro momento, ele vai discutir o sentido amplo da alfabetização, né? O sentido da alfabetização de jovens e adultos, que seria um tema bacana da gente falar aqui, né? E ele vai rememorar alguns pontos de como que ele entende essa temática. E aí eu fiquei pensando assim, que esse, para mim, é um bom ponto de conversa para nós, né? Do tanto que a gente conhece do Paulo Freire, em geral, não só nesse livro, a discussão a respeito da alfabetização de adultos especificamente. Então, trazer para vocês, para provocar vocês, né, e perguntar que aspectos a gente poderia rememorar, né, lembrar como fundamentais na concepção do Paulo Freire de alfabetização de adultos, né? O que é importante, para além desse livro, para além do que ele está dizendo nesse capítulo, né? E assim, como que a gente pode entender esses aspectos da alfabetização na atual conjuntura política que a gente vive na sociedade brasileira, tá? Então, essa é uma pergunta que eu estou jogando já, para vocês irem pensando e poder trazer para nós aqui, né? Eu queria destacar que, no contexto da experiência de São Tomé e Príncipe, ele relata que a alfabetização está profundamente relacionada a um processo de reconstrução nacional, né? Nesse país que está vivendo um período pós-colonial, né? Eles estavam acabando de sair da independência, passar por um processo de independência, e a alfabetização era um foco assim bacana, forte de reconstrução nacional. A alfabetização tinha esse papel se ela fosse feita com a participação de todos. E aí, assim, isso é muito interessante de perceber, porque ele está falando de São Tomé, mas isso é comum em muitos países africanos, nesse processo de independência e período pós-colonial, né? E aí eu queria trazer algumas questões, porque ele divide o capítulo assim, ele fala um pouco da alfabetização, e aí a gente vai discutir um pouco, ouvir vocês sobre isso, o que é alfabetização em Paulo Freire. E na segunda parte, eu acho muito interessante, porque ele apresenta o material didático usado na alfabetização em São Tomé e Príncipe. E eu acho interessante, assim, no início desse semestre, estou dando uma matéria específica sobre Paulo Freire, né, que é parte das comemorações do departamento. E no início do semestre, uma aluna
me trouxe justamente o livro usado em São Tomé e Príncipe. Me mandou, né, por e-mail e falou assim: olha, Renata, eu achei isso na internet, achei tão interessante, tem a ver com o que a gente está falando aqui. E ela me mandou. E eu queria, assim, como ele está falando muito especificamente do livro, acho que seria legal a gente ver, né, o livro de alfabetização. E aí eu vou mostrar muito brevemente o... Conseguem ver? Sim. Sim. O livro, né? Na verdade, ele descreve 3 livros, que é o livro de alfabetização inicial, o segundo livro, que é de pós-alfabetização, e um livro de exercícios, assim, que era utilizado, né? Eu acho que é legal a gente só passar o olho, não vamos ficar aqui apresentando, falando e tal, mas o nome do livro é A Luta Continua, 1980, isso, tá, gente? E aí, quando a gente olha, no primeiro momento, é um livro de alfabetização comum, como qualquer outro, né? Palavras contextualizadas, palavras fortes, palavra geradora, tem imagem e tem a silabação normal, né? Mas o que é diferente aqui para mim? No final de cada livro, aqui não dá para ver, de cada lição tem linhas em branco, né? Não tem exercício de repetição, não tem exercício de fixação, ou não sei o que, tem espaço em branco para a expressão do pensamento do outro. Eu acho que isso é um dos destaques importantes, é o lugar onde o alfabetizando vai dizer a sua palavra, né? Do seu jeito, da sua maneira, de como ele está vendo isso, né? Outra coisa para chamar a atenção, aqui tem outras lições, outras palavras, mas outra coisa para chamar a atenção, não sei se vocês veem aí, na parte de cima, dá para ler o texto, não? O povo é bonito na luta. Com unidade, legal. disciplina e trabalho. O povo luta e vence. Viva o povo. Isso. No final de cada lição tem um texto provocativo, encarnado na realidade do momento histórico. E ele fala assim, ele fala na parte que os textos não são neutros, mas também não manipulam o pensamento, porque logo depois do texto também linhas em branco para a expressão do pensamento do outro sobre o que esse texto está dizendo, sobre o que a imagem está dizendo. Sem nenhum verbo no imperativo. Sem nenhum verbo no imperativo. Isso. Leia, faça, escreva, como falou Vanusa, né? Então, assim, ele deixa espaço para o outro dizer a sua palavra, né? Sobre o processo de luta. Isso, mesmo que o Carlos está mostrando lá do livro que ele tinha, né? Olha a singularidade. E para o outro dizer um pouco sobre o processo de luta, como está nesse texto aqui, sobre o processo de independência, como está nesse texto aqui, sobre a identidade africana, né? Que ele está comentando dos países vizinhos, Moçambique está lá, e tal, né? A segunda parte do livro, que eu acho que é interessante, tá? Que a segunda parte não tem mais exercício e são só imagens e textos, 3 textos do presidente. Não dá para a gente ler aqui, obviamente, mas as imagens e os textos do presidente do país, que fala sobre o processo de independência e muitos espaços em branco para os alunos se posicionarem sobre o que essas imagens e esses textos estão dizendo. Aí, com isso, aqui está o texto grande e as imagens presentes no livro. Eu relacionei toda essa viagem que eu fiz aqui, né, com um processo pessoal de trabalho que eu também tive na África, num processo de alfabetização de adultos no início da década de 2000, né, no início dos anos 2000. Um projeto bastante confuso, não era com orientação freiriana, era uma coisa bem complexa. E, insurgentemente, eu e minha dupla de trabalho, que inclusive está aqui hoje, a professora Edna Tamarose, lá de São Paulo, a gente se insurgiu contra a orientação geral e a gente, no processo de formação com os professores, né,
a gente construiu um caminho diferente, né, de aliança, de negociação e de abertura de espaço para que os professores também pudessem se expressar, se colocar, se escrever, né? Então, a gente trouxe algumas produções desses professores, né? Textos que eles produziram, histórias, né? Então, assim, O Menino de Todas as Cores, um poema que uma das professoras escreveu. O relato do processo de formação, né? Cadê? Histórias, como diz aqui, né? O Cajueiro e a Chanfuta. Histórias populares, da cultura popular, foram coisas que eles produziram nessa formação e depois viraram trabalho de alfabetização. Com isso, gente, eu queria finalizar essa fala e trazer uma segunda questão para também a gente pensar, né? Baseado nas experiências aqui, trazer uma segunda questão, que é uma reflexão sobre os materiais didáticos que a gente tem, né? O Paulo Freire está falando sobre os materiais didáticos e aí a pergunta é assim, os materiais didáticos que a gente tem de alfabetização, de literatura, de leitura escrita, né, de língua portuguesa, que a gente conhece, que usa, né, em que medida esses materiais ajudam a gente, propiciam a gente a uma leitura para além da leitura mecânica da palavra, né, e para uma leitura do desenvolvimento do mundo, do desvelamento do mundo. Em que medida esses materiais nos ajudam a fazer uma leitura do momento histórico que a gente está vivendo, que hoje em dia é tão necessário, e para que a gente passe além desse momento histórico. Então, a provocação da gente pensar o que é a alfabetização no Paulo Freire e os materiais didáticos que a gente tem hoje em dia. Então, palavra aberta para a gente poder comentar esse último capítulo. Quem lida aí com o ensino de língua portuguesa, tem muita gente do Departamento de Letras. Quem lida aqui com alfabetização, com projetos de leitura. Então, como é que a gente vê esse processo da alfabetização? Que pistas o Paulo Freire nos dá e se a gente consegue fazer a leitura do momento atual, né? Porque a alfabetização lá era reconstrução nacional e a gente está precisando de reconstrução nacional. Pronto, minha provocação para a gente poder falar. Inês? Inês, tá. Eu achei brilhante essa sua relação e eu acho que tem com material didático e eu acho que tem a ver com um trecho que eu mesma tinha escolhido do capítulo anterior com relação à escuta, né? Então, acho que você traz de forma muito concreta como os materiais didáticos só falam e pouco escutam, né? Então, esses espaços em branco me remeteram à necessidade de ouvir, de escutar mesmo o aluno, seja na página impressa como na voz, né? Verdade. Muito bom. Bacana. Obrigado, Inês. Alberto. Obrigada a você pelo convite. E ele traz, não era isso que eu ia falar, mas aí ele traz, seguindo o que a Inês trouxe, lá no meio do texto, logo antes dele apresentar a introdução, ele diz assim, importante salientar como a prática alterou os planos que tínhamos em relação aos cadernos de exercícios. Quer dizer, a prática dele era uma prática de escuta, né? Toda coisa. Então, a própria construção do material que se segue decorre da escuta das pessoas e do processo, né? Que me parece ser uma lição. Me ocorreu aqui, quer dizer, ele está falando muito de alfabetização e tal, e eu separei um monte de textos daqui, eu estou dando aula de metodologia da educação matemática, né? E eu separei um monte de coisa para levar para os alunos agora, para a discussão, para a turma, porque tem a mesma coisa, quer dizer, a gente também ensina matemática sem se referir, eu não estou falando de, né, a gente está falando de um curso de pedagogia regular, a gente ensina matemática sem se referir à vida dos estudantes, à vida, né, ao conhecimento, ao que eles sabem, ao que eles contam, ao que eles mexem, e isso faz a matemática um horror, né, porque ela não tem que ver com a vida das pessoas. Então, eu diria que
o que ele traz aqui do ponto de vista de alfabetização se amplia para todas as áreas do conhecimento de uma maneira mais ou menos natural, de maneira, né? Não é só a alfabetização, né? Não são só as palavras geradoras, mas os conceitos geradores. Quando eu vou estudar história, vou estudar matemática, ciências, né? O que está ao meu redor e como é que esse instrumento, essa coisa me ajuda a entender e a ser no mundo, né? Um pouco que a discussão que a gente vem trazendo no curso na disciplina que eu estou ministrando esse semestre, e aí veio bem a calhar, mudei minha aula de hoje um pouco. Estou levando um monte de coisa, a gente vai trabalhar nas coisas. Deixa eu deixar que eu estou falando aqui, eu vou ter que sair daqui a pouquinho para a aula, e tem algumas alunas aqui eu queria sugerir que elas fiquem aqui até o final dessa conversa e vão para lá só depois, porque essa conversa está muito rica e o que quer que aconteça na aula eu posso dizer depois. A gente pode conversar depois. Legal. Eu vou sair às 5 horas. Acho que a gente vai meio terminar no horário tá também, bom, mas mais ou menos. Se elas quiserem beber um copo d'água, ninguém vai estranhar que elas cheguem depois. Isso, ótimo. Obrigado, Bebeto. Obrigado. Carlos, Vanusa, depois mais alguém. Só pegando um pouco, dialogando com a Inês, né, da questão da escuta, e aí pensando no trabalho eu sempre trabalhei mais com o ensino médio, mas a gente acaba, como professor de língua portuguesa, trabalhando com produção de texto, a gente acaba passando por um processo muito difícil, que é o processo de tentar desconstruir aquela ideia do que eu não sei escrever. Eu não sei escrever, eu não sei, e aí você passa a perceber que esse processo, essa construção do eu não sei escrever é uma construção que ela vem sendo feita ao longo do processo de escolarização, né? E aí acaba que você precisa passar por um processo de tentar desconstruir essa crença de que não saber escrever e tentar estabelecer que existem formas diferentes de se escrever. Geralmente eu falo assim, no pré-vestibular, eu atuo atualmente no pré-vestibular popular, e sempre falo para ele, você talvez não saiba escrever como você está colocando dentro de um determinado padrão, mas seu texto está aqui. Você escreveu, ele está aqui. Ele pode não se adequar nesse momento, em determinado padrão. Mas sempre que você revisitar o seu texto, sempre que você revisitar a sua escrita, você vai ver com outros olhos, à medida que você for fazendo outras leituras. Então, você vai ampliando o seu olhar a respeito aguçando a leitura e ampliando o olhar a respeito acerca da escrita. E eu acho que essa é uma questão, eu acho que quando a Inês traz essa questão da escuta, que o Freire traz no segundo capítulo, eu até tinha grifado aqui, é também uma forma, acho que já é um convite para a gente pensar também as questões curriculares, né? Olhando para a escola, né? Acho que ele dá ali abre ali um precedente para a gente pensar como é que vem sendo pensado essa questão do currículo, como é que ele vem sendo discutido, os professores, os estudantes participam desse processo, e eu acho que, nesse sentido, Paulo Freire, quando ele traz as palavras geradoras, né, o fato de envolver professores, de envolver a comunidade, isso acaba sendo um diferencial, e as palavras geradoras elas acabam refletindo o contexto daqueles estudantes. Obrigado, Carlos. Vanusa. Eu queria falar um pouco, vai bem ao encontro do que o Carlos estava falando mesmo, só que a partir do exemplo lá do trabalho feito com adolescentes, né, que estão privados de liberdade. A primeira coisa que ouvimos lá, Carlos, quando chegamos para fazer o trabalho, de uma pedagoga em cargo de gestão, foi, e com ela estava sentindo muita pena da gente estar lá para fazer esse trabalho. Ela disse: que lindo, que bonito, mas olha, não se animem muito, porque elas não sabem ler e elas não sabem escrever. É mesmo? Mas deixa com a gente vai ver isso lá, né? E elas escreviam cartas todos os dias para os familiares, para os namorados, para as namoradas, para todo mundo, porque estão lá sem o uso do celular. Na socioeducação não tem, como nas prisões muitas vezes, esse uso. Então, era necessária a carta, né, para a comunicação. Tinha um uso social efetivo da escrita ali
que o pessoal da gestão nem se dava conta que existia. E ela permitiu que a gente fosse no alojamento fazer a chamada para ver quem queria participar do projeto. Então, a gente conseguiu ver mesmo ali no ato do calor do momento quem gostava já de ler, independente de ter política estimulando ali dentro. Leem as séries todas, os livros de vampiro, todas essas séries comerciais, mas entra nisso mesmo que você está falando. Não corresponde à expectativa canônica, escolar, e nós, no projeto, usamos essas leituras, que também não é a leitura ideal para a gente, porque é comercial, porque não está sendo fruto de escolha livre do comércio, né, do mercado. Mas a gente lida com essa leitura também em permanente negociação, né? E a gente conhece também esse repertório, só que a gente tem também proposta para oferecer de outras leituras, de outros contextos. Então, elas escutam isso o tempo todo na escola. A escola parece estar a serviço de dizer, você não sabe. Isso que você sabe não é importante para a gente. E aí, quando a gente chega nos projetos de educação popular e etc., nos coletivos, o resultado disso chega para nós, né? A gente trabalha com elas e com mães de adolescentes privados de liberdade também, mulheres adultas, mães, avós, que também passaram por essa experiência da escola e que veem a si mesmas como pessoas que não sabem, né? E eu acho que esse é um dado importante, não só dos materiais produzidos para a educação formal, que não estimulam, não geram, não provocam a autoria, né? A autonomia, para como está nesse material aí, que seja uma linha em branco, que seja, já é um começo, um espaço, né, de produção, que seja. Então, é muita desconstrução, né, que é necessário fazer. Muita. Em todos os espaços. Inês? Só para corroborar isso, quando o professor de inglês chega, mesmo que democraticamente, com uma visão contemporânea de ensino de línguas adicionais e tal, o que ele mais ouve é: eu não sei nem português, que dirá inglês. Quer dizer, é uma tragédia mesmo. Uhum. Muito bem. Ok. Outros comentários sobre essas colocações todas? Renata, eu poderia trazer só um trechinho, eu só não grifei aqui a página, mas que eu acho que vem muito com essa questão dos materiais e tudo que a gente estava falando, que é quando ele fala o seguinte, que ele destaca que a educação é um subsistema dentro de um sistema maior que reproduz a ideologia dominante. E aí, nisso, ele aponta as contradições que caracterizam a sociedade e que afetam a educação reprodutora da ideologia dominante. E aí onde ele reforça a questão de que não existe neutralidade. O que pode acontecer é o silenciamento das pessoas que se dizem neutra para não assumir o seu papel político diante da realidade que aí está. E aí ele volta à questão do papel político e de como a gente acaba tendo, como a luta, melhor dizendo, como a luta ela acaba sendo importante, como a união, como espaços até como esse ajudam a gente a ir pensando, né, a ir trocando experiências e buscando formas de reinventar, de resistir, de reexistir. Né? Eu acho que esse é um dos caminhos possíveis que a gente tem para ir enfrentando tudo que a gente está vivendo atualmente. Okay. Obrigado, Carlos. Bom, gente, estamos a 10 minutos, né? 10 minutos para as 5. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para finalizar essa conversa. Como eu disse, o livro é muito provocativo, né? Ele traz muito... E a questão da leitura, por si só, ela é provocativa, né? No contexto que a gente vive. Ela é uma possibilidade de reconstrução, como ele coloca nesse capítulo, de reconstrução social, de reconstrução da sociedade, que a gente precisa, né, encarar dessa forma. E o livro, como um todo, traz um pouco essa proposta, né?
E aí eu acho que assim, a gente poderia ficar aqui, né, até mais tarde, mas o livro ele é uma provocação inicial. A gente vai continuar falando sobre isso, vai continuar discutindo em outros espaços. Eu vou, então, assim, lógico que a palavra continua aberta. Quem quiser, a qualquer momento, é só levantar a mão, porque a gente tem espaço de fala sempre garantido. Mas eu vou chamar, assim, Marinês, Carlos, para também dizerem uma palavra final, e depois o Carlos vai fazer um fechamento desse nosso encontro hoje, do mesmo jeito que a gente começou com o cordel, ele vai trazer também um fechamento mais artístico, mais potencial aí. Marinês. Eu só teria aí agradecer, né, as pessoas que vieram, que estão aqui, a contribuição, a participação, que eu acho que elas estão reinventando o Freire, né? Eu acho que isso é que o Paulo Freire queria, e eu só deixaria aqui meu agradecimento a todas as pessoas que vieram participar com a gente nesse momento. Obrigada. Não sei se Silvana está aqui. A Silvana continua logada, mas ela está em 2 reuniões, porque vida de coordenação nunca é simples, né, gente? Então, não sei se ela está aqui nesse momento. Se ela tiver, pode entrar depois e dar também uma palavra final. E aí, Carlos, com você para o fechamento e para... Já entra com o poema também? Sim. Tá ótimo. Bom, também quero agradecer a cada um, a cada uma. A presença de vocês foi muito importante para esse nosso café viesse a acontecer, né? O café que resultou em algumas reuniões, né? A gente ficou parando, pensando, né, como fazer esse café para poder estar com vocês nessa tarde de hoje. E esse movimento, né, ele nos faz pensar numa categoria que Paulo Freire vai utilizar tanto nas suas obras, que é a questão da praxis, né? E pensando na praxis, recentemente, participando de um outro evento sobre Paulo Freire, eu escrevi um poema que eu intitulei de Por uma Praxis Alteritária. Essa praxis que nos faz pensar nessa relação com o outro, com a outra pessoa, na relação educador-educando, né? Numa educação engajada, participante, né? E eu digo o seguinte nesse poema: olho para você e vejo praxis, vejo experiência de um saber que está sendo, que desafia o mundo, desvela as leituras e sabe se fazendo. Olho para você e vejo práticas de vida, de doação, de solidariedade, de interação. A partir de cada prática, da nossa ação coletiva, tornamos viva a educação. Olho para você e vejo sonhos possíveis, desejos, utopias, anseios, transformação, um olhar esperançante e a luta no coração. Olho para você e vejo amorosidade, de mãos dadas, cirandando no seu que fazer, com o olhar sensível a cada dia, fazendo a história acontecer. Olho para você e me vejo em um movimento, nas muitas marchas que nos tornam mais cidadãos. Marchemos juntos, com a nossa crença, com ação concreta e reflexão. Com isso, agradeço mais uma vez. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo poema, pela presença, pela reflexão, sempre. Gente, então, acho que é isso, né? A gente deu hoje um pontapé inicial, né? É um café. Então, um café, a gente sempre faz outro café, refaz o café, e aí no ano que vem a gente espera, né, poder ter outros momentos como esse. E eu também, assim como Maria Inês, Carlos e Silvana,
e o departamento todo, né? Acho que comunga dessa ideia. Acho que foi um encontro potente, né? E a gente tentou partir de uma outra lógica, né? Uma lógica de conversa, uma lógica de troca. Então, isso eu acho que é sempre muito potente. Então, agradecer a todos, todas e todos que estiveram aqui, que vieram. A gente teve um número muito grande de pessoas, não esperávamos isso, né? A gente achou que ia ser um encontro mais pequenininho, mas foi um encontrão. E que bom que a gente teve vozes muito diferentes, muito de todas as partes, todas as experiências. Isso só enriquece, né? Só enriquece, porque, como diz lá no livro, são outras leituras, outras vozes que a gente precisa ouvir. Então, obrigado a todos e todas e todes, e vamos em frente. A gente está terminando o encontro.